Olá, você internauta, você leitor e leitora do Portal na Amazônia. Estamos aqui mais uma vez com mais uma entrevista com alguém que leve para você informações importantes sobre a nossa Amazônia, o nosso Amazonas, a nossa Manaus. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um conterrâneo meu de Parintins, um grande amigo, prazer é todo meu, presidente do Boi Bumbá estar aqui com você e Garantido, poder Antônio conversar Andrade. com você sobre Presidente, seja Garantido, muito sobre bem-vindo, Parintins, é um sobre prazer o recebê-lo. nosso Amazonas, a nossa Amazônia. Presidente, não tem como nós iniciarmos essa conversa sem tocar na questão dessa pandemia que tem levado e entristecido muitos nossos corações, levou artistas do Garantido, e isso realmente nos entristece muito. É um momento de reflexão e eu lhe pergunto, como é que está o coração do presidente com tantas perdas, Tá bem, não tá bem, com todas Nós essas temos questões que vem importantes envolvendo o demais. Boi Bumbá Garantido? Importante para a história do Boi Garantido, é importante para o meu mandato, sabe? Importante para os projetos que eu tenho perdemos Rio Farias, um Júnior de Souza, uma Rossi, né, um Marupiara. Então, quer dizer, perdemos gente assim de grande expressão no Boi Garantido. Muita gente da Batucada, gente do Garantido Show, além de uma enormidade de torcedores do Boi Garantido que se foram, e sócios do Boi Garantido. E só para você ter uma ideia, a pessoa que estava trabalhando os projetos do Boi, que seria o meu homem número 1 para trabalhar com isso, que é o meu grande amigo Carlos Melk, ele se foi para no início de janeiro, acometido por esse vírus, né, pelo coronavírus. E isso é uma perda assim muito grande para quem está iniciando o mandato, e você perde o seu melhor homem para fazer projeto, o seu melhor homem em articulação, o seu melhor homem para fazer esses relacionamentos institucionais, né? E isso foi uma perda enorme para o Garantido. Então, a gente torce para que a vacina chegue logo para todo o povo brasileiro, chegue para o Amazonas, chegue para Parintins, até para começarmos a ter menos perdas e acabar com essas perdas, né? Ninguém aguenta mais, porque todo dia, nesses últimos dias agora, deu uma melhorada muito grande aqui em Parintins. Mas tinha dias que nós chegamos a perder 8 pessoas do Boi Garantido no mesmo dia. 5, 4, 3. Então, e outras pessoas importantes aqui para a cidade também, né? Como o ex-prefeito Elério Gonçalves, né? E outras pessoas, né? O meu amigo médico, Dr. Tarciso. E foi assim, são perdas assim que a gente fica difícil de você aceitar, porque eram pessoas que você convivia, né? O Dr. Tarciso era uma pessoa que a gente passava final de semana juntos, saíamos juntos para praia, quer dizer, eu visitava muito a casa dele. Então são perdas difíceis de digerir, né? É verdade, presidente. Eu, nessa manhã, hoje essa quarta-feira, 10 de março, eu li uma matéria no portal do nosso conterrâneo Neuto Correia também, em que Parintins hoje é o município após Manaus com mais casos de Covid. Mais uma questão para nos entristecer. Nós percebemos que o festival para esse ano de 2021 também é praticamente impossível acontecer. O que o Boi Garantido propõe para que essa lacuna do festival, que muito não deverá difícil acontecer, para os bois
que o garantido Primeiro propõe que a gente para vem ser do ano feito, até passado por uma sem questão de festival. sobrevivência. A economia de Parintins, o PIB de Parintins, 65%, ele vem da cultura. A maior indústria que tem na cidade de Parintins é a cultura. E dentro da cultura, principalmente o Festival Folclórico de Parintins. E quando você fala de 65% do seu PIB e você não conta com ele naquele ano, é um negócio muito difícil na cidade, para o povo. Por exemplo, são 400 pessoas que deixam de alugar casas aqui. São 400 casas alugadas todos os anos. Talvez esse número aqui seja até maior, né? Aí você tem os empregos diretos que o Boi Festival tem, tanto garantido como caprichoso, e os empregos indiretos são pelo menos 5 vezes maiores do que esses empregos diretos, que você também vai deixar de ter. Então nós já tivemos isso ano passado. Essas pessoas ficaram sem renda. Então repetir isso esse ano vai ser um negócio muito difícil, né? E aí, para aquelas pessoas que acham que cultura não é nada, que é só uma festa, que investir em cultura não vale nada, que você tem que investir esse dinheiro em saúde, eu ouço muito essas coisas, né? Nós estamos falando, minha gente, de 65% do PIB de Parintins. Então, são muitos empregos, né? Cultura é um emprego, é uma coisa importante. É uma coisa importante para a alma das pessoas, né? Mas é uma coisa importante para o seu dia a dia. Porque quem vive da cultura, é da cultura que põe o pão de cada dia na mesa do seu filho, da sua família, que veste a sua família, entende? Que paga a luz, paga o aluguel, paga a água, entende? Então, a cultura é um negócio muito importante para Parintins. E se você vê os números de cultura e turismo no Amazonas também, esses números são muito grandes. Né? Então, deixar de investir em cultura, deixar de olhar com muito carinho para essa questão da cultura, hoje, é você estar ignorando um grande empregador, um grande produtor de riqueza e de riquezas que atinge o povo mais pobre, mais humilde. Então, cultura não é só uma coisa importante para rico, para classe média, né? Os pobres de Parintins vivem da cultura. Então, é importante que o governo tenha um olhar melhor para isso e uma política para ajudar os artistas do garantido, ajudar essas pessoas que ficaram sem renda nesse período e que têm o seu principal emprego, a cultura e o Boi-Bumbá de Parintins. Então, o auxílio emergencial ele foi crucial aí. Exatamente. Pra isso é manutenção extremamente das necessário. famílias que Primeiro, dependem porque a gente dessa não questão sabe se cultural, vai ter festival esse ano ou não vai ter. principalmente no que tange o Boi-Bumbá. O Garantido já está trabalhando com a possibilidade de não haver festival. Nós estamos trabalhando com essa tese, de que é um outro ano seco sem festival, né? Qualquer coisa alternativa que a gente venha fazer, venha planejar, ele necessariamente requer um arrefecimento dessa pandemia. Então, hoje, se a gente quiser ter festas em Parintins, em Manaus, eventos de público, nós temos que ter uma vacinação em massa. E a gente percebe que a questão da vacinação está muito lenta, né? Está muito lenta. E quando chega, ela não chega numa amplitude que possa atender bastante gente. São pouca gente. Normalmente, você tem a programação de tal número de e chega menos do que isso, né? Isso vai criando um desânimo nas pessoas. Um desânimo em quem já está passando fome, porque as pessoas já estão passando fome. Quem está com fome, como esperar? Você não pode esperar daqui a um mês para comer. Você tem que comer todo dia. 3 vezes ao dia, pelo menos, né? Então, a gente não pode esperar. E aí você vê as políticas do governo muito demoradas, né? Você vê essas políticas cheias de dúvida, as pessoas têm dúvida no que vão fazer, se vão receber alguma coisa, porque os governos não estão sendo muito claro no que vão fazer para combater a pandemia, e isso precisa ser olhado
Porque você tem que combater a pandemia enquanto a doença, enquanto o vírus, e ao mesmo tempo você tem que resolver o problema das pessoas que estão sem renda e que, por consequente, estão passando fome, não tem dinheiro para pagar água, para pagar luz, para pagar as outras despesas de casa. Então, para você ter uma ideia, os gastos maiores do garantido hoje têm sido com a pandemia, né? Alimento para as pessoas, remédio, porque chega um momento que quando a pessoa pega a alta do hospital, vem para casa, ela ainda tem que continuar tomando remédio. E as pessoas estão sem renda para isso, né? E isso, em alguns momentos, quando você tem esse remédio nos hospitais, porque às vezes falta. Nós já tivemos demandas aqui de pessoas que estavam internadas e que precisavam de remédio, e que a gente teve que comprar para que as pessoas pudessem ter esperança, né? Que você está doente, não tem um remédio para tomar, e diante de um vírus letal como é o Covid, entende? É um negócio tão impensável você não ter remédio. E então a situação é séria e os governos têm que tomar decisões que venham amenizar essa situação. E aí é preciso cestas básicas, mas é preciso uma renda em que as pessoas tenham algum dinheiro para optar e decidir o que fazer com ele. Porque as pessoas não precisam só de comer, têm outras necessidades. É isso aí, até porque tudo que nós colocarmos aqui, nós estamos falando de uma questão econômica. Hoje se abraçou essa ideia que o Brasil é dividido, eu não consigo enxergar isso. Quem é governista e quem não é passa a ser chamado de várias coisas, mas não é aqui o nosso contexto. Mas muitas dessas ações estão recaindo sobre os artistas parintinenses e os artistas do Boi Bumbá Garantido. Eu queria lhe perguntar agora, presidente, eu vi uma cena que me deixou assim muito triste e ao mesmo tempo foi uma cena que nos mostrou esperança no cortejo do nosso amado Paulinho Faria, em que vi Boi Garantido e Boi Contrário prestando homenagem a esse que, para nós que somos torcedores do Garantido, eu já me coloco aqui porque eu sou um torcedor mesmo do Boi Bumbá Garantido. Aquilo foi lindo, primeiramente, muito. É o símbolo da mensagem que foi dada naquele ali. momento, principalmente quando estávamos em frente ao curral do Contrário. Para o Brasil e para o mundo. A humanidade está nesse momento difícil. Então, esse é o momento em que as pessoas têm que pensar, antes de qualquer coisa, no ser humano. Acho que o mais importante hoje é a pessoa humana, que tem as suas necessidades essenciais sendo negado pela realidade. Nós estamos numa realidade difícil, de guerra, né? E parece que é uma guerra onde a gente só perde. Por quê? Porque o inimigo é invisível, o inimigo te ataca da forma mais traiçoeira. Não está escrito na testa de ninguém, eu tenho Covid. Às vezes a pessoa fala contigo na rua e ela está parecendo que está tão bem e está infectada. Até porque tem aqueles que são infectados e não sentem nada, né? Então é contra um inimigo desse tipo que nós estamos lutando. Então, nesse momento, eu acho que os governos eles têm que compreender essa situação, né? Combater a Covid não é uma questão ideológica, é uma questão de humanidade. Eu não quero saber se quem está doente é um bolsonarista ou é um lulista. Quem está doente precisa ser curado, precisa ter as condições para se curar. Quem está passando fome, não importa se é governista, se é da oposição, se é garantido ou se é caprichoso, ele precisa comer. E nós precisamos dar as condições para que essas pessoas comam. Então, eu acho que essa é a mensagem. Eu espero que o mundo tenha aprendido muito com a Covid. Se pelo menos a gente sair dessa pandemia aprendendo e que a gente precisa ser mais humano, e que a gente precisa se ajudar mais,
de que a ciência ela é importante e ela tem que deixar de ser só de um país. Nós temos que fazer consórcios, a ONU tem que estar mais envolvida nisso, né? Para que uma doença desse tipo seja atacada de forma unificada num lugar do mundo. Pesquisa para todo mundo, vacina para todo mundo, remédio para todo mundo. Eu acho que o mundo tem que aprender muito com o que está acontecendo hoje. E se nós temos muitos mortos, muitos infectados hoje, e tem muita gente que ainda não foi infectado e que está bem, apesar dessa pandemia, nós devemos agradecer uma coisa: a ciência, os cientistas, né? Os médicos. Quando a gente vê a estatística da quantidade de médicos, de enfermeiros, de pessoas que estão trabalhando direto ou na frente dessa questão da Covid, que estão morrendo, né? É uma coisa para a gente aprender. Porque quem está trabalhando para combater esse vírus é quem está mais exposto. E aí você vê, às vezes, médicos com salário atrasado, enfermeiros. Então, parece que as prioridades são todas complicadas. O Brasil é que tem a melhor infraestrutura para vacinar as pessoas no mundo e está vacinando pouca gente com essa infraestrutura que tem. Por quê? Porque nós não temos vacina. Se o Brasil tivesse levado a sério desde o início essa questão da pandemia, nós não tivéssemos, nós, o Brasil, e tivéssemos nos preocupado de estruturar, né, os nossos laboratórios, os nossos centros de pesquisa, né, para produzir essa vacina em longa escala, né, e ter negociado melhor com quem já estava avançado na produção das vacinas, a gente estava em situação melhor, né? Mas se a gente aprender isso para o futuro, eu acho que já é uma grande coisa. Porque a partir do momento que a gente aprende isso, né, e começa a ver que saúde é para todos, que se o vírus acontecer lá no Japão, lá na China, ele vai atacar os brasileiros, se ele surgir aqui na Amazônia, ele vai atacar o chinês, o japonês, o americano, o sul-africano, a Europa. Eu acho que a partir do momento que a gente tomar consciência disso, o mundo pode ser bem melhor. Quando a gente achar que a gente tem que se cooperar, né, e não simplesmente viver em guerras, às vezes por coisas bobas. É verdade, presidente. E o Garantido fez uma live final do ano, né, e houve muitas contestações, várias críticas, né, por artistas do Boi Garantido. A live, talvez, por uma questão de segurança, talvez devesse até nem ter acontecido. Posição quanto a essas críticas. Mas a live não foi um momento de contaminação das pessoas, né? Por quê? Porque nós tomamos todos os cuidados possíveis, nos mínimos detalhes, né? O Teatro Amazonas, a direção do Teatro Amazonas, trabalha com muita seriedade nisso aí. Eles são muito rígidos. Então, ali, hoje, vendo, porque como já passou muito tempo, dá para a gente estudar melhor, analisar melhor o que aconteceu. Tá? As pessoas que estavam, que depois se apresentaram a Covid, na verdade, elas já estavam contaminadas ou pegaram depois de lá, né? Porque os cuidados eram muito rígidos. Para você ter uma ideia, eu sou presidente do Boi. A Ida Silva, ela é a vice-presidente do Boi. Nós estávamos em Manaus, minha mulher estava em Manaus, meus filhos estavam em Manaus, nós não fomos para essa live. Essa live foi feita só mesmo com os artistas, os atores, né? E todo mundo de máscara. Quando o cantor saía para cantar, que ele entrava no palco, ele tirava a máscara, já colocava no lugar, assim que terminava de cantar, ele saía, já pegava a máscara, colocava a máscara. O uso do álcool em gel, qualquer saída de qualquer um estava usando o álcool em gel. Todo mundo que entrou lá fez aquele testezinho daquela luz lá, não lembro o nome, onde você afere a temperatura.
esses cuidados todos tiveram. Então, aquela live, ela não foi uma difusão do coronavírus. Da temperatura. E aí, sem querer citar É. nome, porque a gente está trabalhando numa pandemia. Hoje, a gente tem que ser solidário com as pessoas, não acusar as pessoas. Né? Ninguém pega uma doença porque quer pegar a doença. Né? Eu acho que precisa ser masoquista demais para pegar, para dizer, eu quero pegar esse vírus. Né? Que todo mundo sabe que é fatal. Né? E alguns pegaram trabalhando, e não foi naquela live, foi fora daquela live. Na verdade, quando a gente vai pegar o histórico da live, você não consegue ver uma pessoa que pegou lá. Por exemplo, as pessoas que morreram naquele período lá, que era do Garantido, foi o Maru, que foi uma perda, meu Deus do céu, grande compositor, jovem, né? Ele nem estava na live, e eu via pessoas escrevendo lá, pois é, olha o resultado da live. Né? Então, coisas totalmente sem fundamento, coisa da maldade humana, né? A Rossi participou, e é outra perda enorme, né? É difícil você agora entrar no bombódromo e não ver a Rossi no coral do Boi Garantido, não ver a Rossi no grupo de backing do Garantido. Complicado, né? Mas a Rossi, um dia depois da live, né, ela já foi internada. Então, ela foi para lá já com Covid. Infelizmente, essa é uma doença que ela fica um tempo, onde você não percebe que ela está no teu corpo, ou que ela, ou para você testar que você está com ela. Então, as pessoas têm que tomar essa compreensão também, né? É muito fácil você apontar o dedo para alguém e ir acusando, né? Eu lembro, por exemplo, de uma postagem quando o Parintins comprou a primeira usina para fazer o oxigênio, né, hospitalar, e uma moça perguntou, mas aí, não adianta ter essa máquina se não tem matéria-prima? A da Alemanha, cada né? críticas que você percebe assim, que são pessoas que apenas querem criticar, querem ser palmatória do mundo, ainda que fale a maior besteira do mundo, né? E as pessoas acham que tem que ser mais responsáveis, né? Para o Garantido, nós suspendemos todos os eventos do Garantido, nós suspendemos, mandamos os funcionários do Garantido para casa, tem um em cada setor, porque a gente está fazendo os projetos, está andando para ver se quando passar essa pandemia a gente está organizado para retomar a vida normal do Garantido. Né? Estamos ajudando o que a gente pode ajudar, estamos fazendo até o que a gente não pode, para ajudar as pessoas que estão com esse vírus. E aí você às vezes se convive com a maldade das pessoas, maldade por maldade. Você não sabe nem o que está falando, mas fala porque você quer curtida no Facebook, no Twitter, no Instagram, entende? E critica por criticar. Mas as pessoas são livres, democracia para isso também, a gente, né? Mas o importante é que o Garantido tenha a sua responsabilidade social em relação a essa doença, né? Por exemplo, assim que chegou a usina de oxigênio em Parintins, aquela parte de fiação, que é aqueles fios grossos que são caros, foi todo Garantido que deu. Nós demos quando o secretário de saúde ligou para mim, eu imediatamente disse para o pessoal para entregar, e algum ainda queria resistir lá, não, porque como é que nós vamos, esse é porque a gente usa lá no festival, não sei nem se vai acontecer esse ano. Lá no hospital está cheio de gente sem oxigênio, que precisa de oxigênio agora. Pode mandar todo o fio para lá. A gente tem que pensar na vida das pessoas. É como o senhor disse, tem que pensar esse momento no ser humano. E hoje, presidente, essa loucura que as pessoas estão por likes, né, por cliques, pelos views, né, se tornou hoje a loucura. As pessoas fazem qualquer coisa para aparecer aí nas redes sociais. Mas, meu presidente, agora vamos sair um pouquinho aí dessa triste questão do Covid, e eu queria lhe fazer uma pergunta que todo torcedor do Garantido
quer saber, quando o senhor colocou esses artistas de peso da voz no Garantido ali, Márcia, Davi voltando, o Sebastião, não é? o Edilson, são nomes de peso. Porque eu não pensei só na Arena quando chamei esse grupo grande. Eu pensei também na Arena. Né? Na Arena, eles vão entrar perfeitamente, todo mundo. Ninguém está sendo contratado pelo Garantido, essas pessoas, pelo menos, todos eles, para ficar assistindo o festival lá na arquibancada ou num camarote. Eles foram contratados para trabalhar e vão todos para a Arena, todos os dias do festival. Cada dia um tendo uma função diferente, mas vai estar lá na Arena. Entende? Só que o Garantido, nós hoje da direção do Garantido temos uma consciência. O Garantido é muito maior do que a gente imagina. Nós temos uma coisa tão grande na mão e sempre trabalhamos essa coisa grande como se ela fosse pequena. Né? E o Garantido, nós estamos preparando o Garantido para ir para o mundo, para ir para os continentes, para a Europa, para a Ásia, para a África, para a América do Norte, para andar aqui na América Latina. Estamos preparando o Garantido para isso. E nós vamos precisar do que o Garantido tem de melhor, de mais especializado. Nós éramos para já estar trabalhando o pessoal para fazer esses grandes shows fora daqui. Infelizmente veio a Covid e impediu isso, mas nós estamos projetando, trabalhando para que assim que passe a gente começar esse trabalho. E estamos fazendo nossos contatos. O Garantido hoje tem muitos contatos que infelizmente eu não vou poder falar aqui agora, mas todo mundo vai se surpreender quando vê esses nossos grandes cantores, um em cada lado do continente, em nome do Boi Garantido, trabalhando para o Boi Garantido e alegrando o mundo. Amém. Há cerca de um mês e meio, eu acredito, não recordo a data bem, eu entrevistei o Davi Assayag e vi no Davi ele estava com uma paixão, com uma garra, com uma vontade na ocasião, e ele me disse: Anderson, o dia que eu não tiver mais esse sentimento, eu peço para sair. E aí é outra situação que todo torcedor do Garantido quer saber. Essa volta do Davi Assayag, como foi essa volta? Na verdade, ele nunca deveria ter saído. Volta, né? Ou ele nunca deveria ter saído? Vermelho do Boi Garantido, né? Nunca devia ter saído. Felizmente saiu. Né? A vida é desse jeito. Né? Eu vejo pessoas tentando criticar o Davi por ter saído do Garantido. E aí você vai olhar e vai dizer: pô, minha gente, vamos lá, vamos menos, né? Todo mundo tem seus erros, todo mundo tem suas virtudes, todo mundo tem... Então, há momentos na vida que você toma decisões impensadas, ou decisões que você está achando que é a melhor decisão que você vai tomar da sua vida, e às vezes não é, né? Mas quem está livre disso? Né? E outra coisa que eu queria colocar aqui é o estilo de cada um desses cantores. Eles são 4 cantores excelentes. E são 4 estilos diferentes. A riqueza que nós temos na mão hoje é muito grande, é ouro. Quando isso estiver sendo trabalhado e essa turma estiver fazendo o Garantido maior e até trazendo os recursos para o Garantido, fazendo o inverso, as pessoas vão entender perfeitamente porque a gente trouxe o Davi. E o Davi e os outros, o Edilson, a Márcia, mantivemos o Sebastião, um cara extremamente grande. Mesmo sabendo que ele estava trazendo um time de peso para cá, ele ficou aqui, Garantido, sem medo. Então eu fico assim feliz
pela essas atitudes assim do Sebastião. Veio aqui assinar o seu contrato sabendo que o Davi já tinha assinado, sabendo que o Edilson estava assinando, sabendo que a Márcia estava assinando, veio aqui na Cidade Garantido, assinar seu contrato alegre, feliz, cantou pra gente, sorriu, entende? Então, eu estou muito feliz, sabe? Eu espero que essa pandemia acabe logo para a gente voltar, né? Eu quero fazer um grande show quando essa pandemia voltar, um em Parintins, outro em Manaus, outro em Santarém, grande show, com essas 4 vozes, né? Para mostrar que a gente está unido, que o Garantido tem projetos grandes, para o próprio Garantido, para eles, para o Garantido Show, para a Batucada, para a vaquerada do Boi Garantido, entende? Para o torcedor do Boi Garantido. Então, a gente precisa só que vencer essa pandemia, né? Para a gente voltar a sorrir. Agora realmente é pensar no amazonense, nas pessoas, no ser humano, para que depois a vida possa prosseguir normalmente, não é? Acredito até que normal, acho que essa pandemia é um divisor de águas para o mundo, né? Não só para nós, mas para o mundo inteiro. E meu presidente, outra coisa que eu queria muito saber, assim, ainda infelizmente falo de tristeza, porque como parintinense me entristeço de ver tantas mortes, mas sabemos que há esperança de dias melhores aí para nós, aí no futuro. Eu queria saber do senhor como está aí o seu coração aí para essa... É evidente, claro que talvez não tenha, é muito pouco provável que tenha, mas o senhor disse que o Garantido está se preparando para quando as coisas voltarem aí ao normal. Como está o seu coração para mostrar o Garantido? E aí eu falo da arena, porque como é que o senhor pensa o show, né? Para poder lidar com o coração dos artistas, porque está todo mundo afetado, não é? Mas eu acredito que deva vir aí um grande show. Nós fizemos já algumas contratações importantes para setores que eu achava que estavam frágeis dentro do Garantido, né? Eu acredito muito também na renovação, por isso eu estou trazendo artistas novos do Garantido que estão se destacando no Carnaval e são daqui de Parintins, já se destacaram no Garantido, no Festival de Parintins, e estão cheios de sonhos e de vontade de trabalhar. Então eu estou fazendo umas apostas que eu acredito que são importantes, que vão dar grandes resultados. Grande resultado do ponto de vista plástico, da alegria, da técnica, né? Para que a gente também faça essa volta do festival seja um grande espetáculo, né? Um grande espetáculo mesmo. E nós estamos trabalhando duro nisso, né? Fazendo reuniões por videoconferência, né? Felizmente a tecnologia hoje ela nos ajuda muito. Então o Garantido não está parado, não. Quem acha que está parado não está parado. Infelizmente a gente não está fazendo barulho por conta dessa pandemia. Aquela coisa do humano, do calor humano que a gente gostaria de sentir, infelizmente isso não é possível, né? Abrimos 2 exceções que até aglomerou um pouco, foi quando da morte do Paulinho e depois do João de Souza. Mas são 2 grandes artistas do Boi Garantido e você não podia não ignorar que eles tinham partido, né? O grande serviço que prestaram no Boi Garantido, o Garantido tinha mesmo que se despedir deles, né? E eu sei que eles gostariam de fazer uma despedida maior, um público maior, mas pelo menos fizemos aquilo que podíamos fazer, né? Tentando não correr tanto risco e colocar a vida de outras pessoas em risco. Mas tínhamos que fazer alguma coisa, né? Mas o resto parou, né? Então as reuniões são hoje, a reunião com a minha diretoria, eu estou fazendo por videoconferência.
Reunião da comissão de arte, estou fazendo por videoconferência. Reunião do meu grupo de projetos, estou fazendo por videoconferência. Então, isso para que a gente tome as precauções e a gente não tenha mais perdas pela frente, né? Agora, uma coisa eu te digo, a volta do festival vai ser um negócio grandioso. Grandioso. Eu imagino mesmo. Presidente, eu quero, antes de mais nada, mandar um grande abraço, um abraço meu para Parintins, para minha terra querida, para o meu povo. Vai fazer aí 1 ano que eu não vou a Parintins, justamente por causa da questão da pandemia, mas eu quero deixar aqui para o senhor o espaço do Portal na Amazônia sempre aberto para o Boi-Bumbá Garantido, para qualquer pessoa do Garantido. O senhor tem nossos contatos e eu queria que o senhor desse aí a sua mensagem como presidente do Garantido, sim, que é para a nação vermelha e branca, mas primeiro agradecer a oportunidade que você está me dando, Brasil e para o mundo. E quero dizer à nação vermelha e branca que a gente vai vencer essa pandemia, que a alegria vai voltar no meio da floresta, que o Garantido vai urrar de novo para a alegria do seu povo. Mas nós que já perdemos muita gente, torcedor, a pessoas extremamente importantes do Garantido, né? Eu quero pedir para todos vocês que levem muito a sério esse período que nós estamos vivendo hoje. Nós não podemos mais perder mais gente. E por isso, minha gente, só saia de casa se você precisar sair mesmo. Mas se você não precisar sair de casa, não saia, né? Evite contato com outras pessoas. A melhor forma da gente se proteger hoje desse vírus é mantendo o isolamento social. Ele é muito importante hoje. E a gente precisa se manter vivos. Se a gente tomar esses cuidados, logo a gente vai poder estar se abraçando, se visitando, conversando, tomando a nossa cervejinha na mesa do bar, entende? Mas agora a gente precisa ter muita responsabilidade com a nossa vida e com a vida das pessoas, principalmente daquelas pessoas que a gente gosta. Se você gosta de uma pessoa, evite visitá-la, fale por telefone, faça uma videochamada, né? Eu acho que isso é mais importante. E eu espero que todos nós, Garantido, Caprichoso, oposição, situação, os continentes, o mundo, aprendam muito com essa pandemia. Que a gente possa construir um mundo novo, mais irmão, mais fraterno, mais humano, né? De maior confraternização universal, né? De que a ONU seja mais respeitada, né? E então a gente espera com isso ter um mundo melhor, que a gente conviva melhor, né? E é isso que a humanidade acho que espera do final dessa pandemia. Um novo mundo, novos modos, novos relacionamentos e esse espírito de humanidade. Aí um abraço para todos, um abraço para a galera vermelha e branca, e dizer que novos tempos nos esperam e a gente vai ter muita alegria ainda com o Boi Garantido. É isso aí, eu quero mais uma vez lhe agradecer. Esse é o presidente do Boi-Bumbá Garantido, Antônio Andrade, aqui para nós do Portal na Amazônia, e quero agradecer você de Parintins, você que nos assiste, você que acompanha os nossos conteúdos, portalnaamazônia.com.br, todos os dias completo para você. Um abraço, presidente, tudo de bom.